Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Que alegria poder voltar a esta querida igreja, estar aqui com os irmãos, juntamente com o pastor Paulo Berriel, juntamente com todos os obreiros, pastor Alexandre, pastor Ricardo, toda a igreja aqui reunida. Deus continue abençoando os irmãos. É uma honra poder estar aqui mais um ano com os irmãos. Meus amados, livro de Atos dos Apóstolos, você que tem a sua Bíblia, por favor. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, onde está o tema desta linda festividade. 47 anos de bênçãos, de vitória. Quantas pessoas já foram alcançadas por Cristo através desse ministério e tiveram suas vidas transformadas pelo poder do nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo de número 12. A palavra do Senhor diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Tome seu assento, querido. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus amados, eu estava orando e pedi ao Senhor uma palavra. Esse tema é o tema da nossa existência, é o tema da nossa vida. É a razão porque todos nós estamos aqui. Sem Ele, nada disso faria sentido, mas, por sua graça, fomos salvos. E, orando ao Senhor e pedindo a Deus uma palavra para este trabalho, o Senhor me fez olhar para o tema com um carinho muito grande. Nenhum outro, disse Pedro, nenhum outro há salvação, a não ser o nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, através da vida de Pedro, curou um homem. E a Bíblia Sagrada diz que, por causa da cura deste homem, eles foram presos. E aqueles homens que não entendiam nada a respeito de salvação, como pode um paralítico andar? Pastor Oséias, eu procurei, o senhor não achei, agora eu vi o senhor ali. Deus abençoe, pastor Oséias. Não é algo tão simples, nem tão comum, um paralítico levantar e andar. Isso causou espanto no meio da sociedade. E aqueles homens queriam, na verdade, saber de onde vinha tamanho poder, tamanha autoridade. E a Bíblia diz que Pedro, então, disse àqueles homens de onde emanava, de onde vinha tamanha autoridade. E Pedro disse: Jesus, a quem vocês crucificaram, e Deus ressuscitou, é no nome dele que este está são diante de vós. E ele faz a declaração dizendo: porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora, salvos do quê? Eu sei que a maioria de nós aqui somos salvos em Cristo. É possível que alguém entre nós aqui ainda não tenha entendido o plano da salvação, o projeto da salvação, como ele é grande. Esses dias eu estava orando e me veio um pensamento à mente. Eu pensei comigo nos meus pensamentos: só existe um Deus, não existe outro. Só um Deus. E eu fiquei pensando, já imaginou se esse Deus fosse ruim? Já imaginou se ele não fosse bom? Porque não existe outro. Só existe um Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, já pensou se o Senhor não fosse bom? Estávamos todos perdidos para sempre.
Mas a misericórdia, o amor e a bondade de Deus é tão grande que Ele se importou conosco. A Bíblia diz que quando Deus criou os céus e a terra, tudo que Deus criou era perfeito. Deus colocou o homem lá. Irmãos, imagina que Deus deu ao homem. Às vezes eu encontro alguém dizendo, Deus não é bom. Eu digo, rapaz, Deus criou os céus e a terra, pegou o homem e colocou lá e disse, governe, domine sobre tudo. Aves dos céus, peixes do mar, feras do campo. Deus deu tudo ao homem, tudo. E disse ao homem, tem uma árvore aí, dentre milhares, tem uma. E o Senhor disse, não coma do fruto desta árvore. Imagina, Deus deu tudo. Segurou uma para si. E disse ao homem, só essa não coma. O homem foi querer tocar justamente naquilo que Deus disse, essa não pode. E Deus é ruim. E Deus não é bom. Deus deu tudo ao homem, disse, é tudo teu. Guardei só essa aqui para você não tocar. Até porque Deus deu ao homem uma coisa chamada livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E se não é assim, certamente o diabo diz, eles não têm poder de escolha, então por isso eles não pecam. Mas Deus deu isso ao homem, disse, você tem a liberdade de escolher entre me obedecer e não obedecer. E o homem, com tudo que tinha, ele escolheu pecar. Ele escolheu desobedecer à ordem de Deus. E às vezes, quando eu olho para a história da humanidade, eu percebo que até hoje a gente não aprendeu a escolher ainda. Até hoje a gente continua escolhendo errado. E a gente só escolhe certo por causa do Espírito de Deus. Porque se não é o Espírito de Deus na nossa vida, a gente continua escolhendo errado. Não é verdade? Fomos guiados por Ele, por isso escolhemos o certo. Mas se o Espírito de Deus não nos convence, a gente continua fazendo errado. A Bíblia diz que quando o homem peca, quando ele peca, os olhos dele se abrem. E ele começa a entender entre o bem e o mal, o certo e o errado. E a Bíblia diz que o homem percebe que está nu. O homem viu que estava nu. Mas a Bíblia diz que quando ele percebe que está nu, ele pega folhas de figueira e ele vai tapar a sua nudez. Deus já está rodando pelo jardim. A Bíblia diz que a voz do Senhor soava por todo o jardim. O homem, ele tapa a sua nudez. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor então diz a Adão, Adão, onde estás? Ora, queridos, é óbvio, é claro, que Deus sabia onde o homem estava. Deus é onisciente. A pergunta aqui não é para Deus, é para o homem. É como se Deus estivesse dizendo a Adão, veja onde o pecado te colocou. Veja onde a tua escolha te levou. Veja onde você está agora. Olhe para você. Perceba onde foi que você chegou com a tua decisão. E o interessante é que mesmo Adão, já estando coberto com uma folha de figueira, Adão disse, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porquanto eu vi que estava nu. Mas agora ele está coberto com uma folha de figueira, então ele não está mais nu. Mas ele continua dizendo a Deus que ainda está nu. Mas se ele está coberto com uma folha de figueira, como ele está nu? A verdade, primeiro, é que todo ser humano, ele tem essa natureza caída de Adão. É por isso que quando uma pessoa erra, ao invés de reconhecer o seu erro, ela tenta resolver do seu jeito, até hoje. É por isso que às vezes a pessoa erra e ao invés de buscar ajuda, ela diz, não, eu vou resolver. É o orgulho do homem, dizendo, eu dou um jeito nisso. Não, fica tranquilo que eu resolvo. Ontem ainda eu dizia isso, que quando Israel pecou e errou, muitas vezes Israel não voltava para Deus. Por muitas vezes Israel errou, e a Bíblia Sagrada ela é enfática em afirmar
que quando Israel errava, Israel tentava resolver do seu jeito. Na própria história de Gideão, em Juízes 6, quando Israel erra, Deus entrega a Israel 7 anos na mão dos midianitas. E a Bíblia diz que Israel, quando errou, foi cavar na montanha, tentar resolver o problema do seu jeito. Até hoje o ser humano faz isso. Não, eu vou dar um jeito aqui. Você já ouviu alguém dizer, você não quer aceitar Jesus hoje? Aí a pessoa diz, não, eu vou resolver umas coisas primeiro, e depois eu venho. Até hoje o homem é assim. Até hoje o homem está tentando resolver sozinho. Adão tentou resolver sozinho, catou uma folha de figueira e foi para perto de Deus e disse, eu vi que eu estava nu. Aí Deus olha e diz, não, tu não estava. Tu continua nu. Você ainda está nu. Porque a nudez aqui não é só física. Pior, a nudez é espiritual. Um dia desse, conversando com um pastor, num estado aí do Brasil, ele disse para mim que ele dorme com uma roupa até aqui, uma manga. Ele disse, não, eu durmo com uma roupa de manga comprida, porque se Jesus vier me buscar, ele não vai me achar nu. Eu pensei e falei, bom, tomara que ele não venha na hora que eu esteja tomando banho, né? Porque eu acho que você não toma banho de roupa. Acho que ele não pensou nisso, né? Até hoje o ser humano não entendeu ainda que não é possível cobrir essa nudez com práticas humanas, com obras humanas. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é da bondade do homem, porque no homem não há essa bondade, não há essa capacidade. É de Deus. Por isso que o homem sem Deus, ele se acha nu e vazio. E nada consegue preencher ou vestir o homem dessa nudez. O homem tenta, mas não dá. E a Bíblia Sagrada diz que o homem disse a Deus, eu vi que estava nu. E, na verdade, continua nu. O homem sem Deus permanece nu em seus pecados, delitos, morto para com Deus. A Bíblia diz que ainda no jardim, Gênesis 3,15, o Senhor fez a promessa dizendo, da semente da mulher vai nascer um que pisará a cabeça da serpente. É a promessa do Cristo. A Bíblia diz que em Gênesis 3:21, se não me falha a memória, foi para mim, acho que é Gênesis 3:21, a Bíblia Sagrada diz que Deus fez túnicas de pele. Algumas versões diz que de um animal. É óbvio que se é de pele, é de um animal. Então, ainda no jardim, um animal é imolado, para que da pele deste animal, Deus fizesse uma vestimenta de couro, durável, para tapar a nudez do homem. Isso é graça. É ainda no jardim, Deus dizendo, você não é capaz, mas eu vou providenciar uma vestimenta que vai cobrir a tua nudez. Quem olhar para você não vai ver a tua vergonha, mas vai ver a graça de Cristo na tua vida, a graça de Deus. É exatamente isto que ele faz. O animal que morre no jardim está tipificando Cristo. É um tipo do Cristo que vai morrer para tapar a nossa vergonha, para tapar a nossa nudez. A Bíblia Sagrada diz que Deus cobre a nudez do homem. Todo homem, depois que ele é posto para fora do jardim, pastor, e por que Deus pôs o homem fora do jardim? Porque ainda há uma outra árvore no jardim. E essa árvore é a árvore da vida eterna, do fruto que dá ao homem o direito de viver eternamente. E Deus disse, vou colocar ali anjos com espada, para que o homem não entre, tome esta fruta e come. Por quê? Porque o homem já está no pecado. Agora imagina, irmão, você vivendo desde que Adão pecou. Imagina você olhando para o irmão dizendo, varão de Deus, quantos anos tu tem? Irmão, pelas minhas contas, se papai não estiver errado,
uns 6.500 anos mais ou menos. Irmão, a gente quando chega com 90 anos, e eu não cheguei lá, mas eu já conheci pessoas que chegaram, se bem que eu não estou muito longe, os cabelos já estão caindo. A gente vê pessoas dizendo, eu estou cansado. 90 anos, cansado. Agora você imagina 6.000 anos. Uma pessoa vivendo 6.000 anos. E onde é que ia colocar tanta gente? Ia comer o quê? A gente já tinha virado canibal. Não ia ter comida mais na terra. O mundo ia estar... Irmãos, se está do jeito que está, imagina se ninguém morre desde Adão. Como é que a gente ia estar? Misericórdia, ia estar um caos essa terra. Pior do que é. Então, para isso, Deus põe o homem para fora do jardim e uma espada flamejante rodeando o jardim para que o homem não entrasse. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, então, começa a trabalhar através da humanidade. Gênesis 12, aparece Abraão na história. E Abraão, o Senhor disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Abraão não foi justificado pela lei. Abraão foi justificado pela fé. Pela fé, porque Paulo diz que pela lei ninguém é justificado. Por que que não? Porque ninguém consegue cumprir a lei. Porque a lei é ruim? Não, porque eu sou carnal. A Bíblia diz que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Logo, por causa do pecado, eu não consigo cumprir a lei. Então, eu estou debaixo de maldição. Ah, pastor, eu consigo cumprir a lei. Consegue nada, irmão. Aqui não tem ninguém que consegue cumprir a lei. Nem a do homem aqui, quanto mais a de Deus. Você nunca levou uma multa? Duvido que nunca levou uma multa. Você nunca jogou um papel na rua? É crime, sabia? Já descumpriu a lei. Então, é fácil descumprir a lei, não porque a lei seja ruim, mas porque eu sou pecador, eu sou vendido sobre o pecado. Então, o homem, quando peca, passa a estar condenado. E a condenação, irmãos, é grande. Deus deu ao homem o direito da liberdade, mas o homem, por causa do pecado, está vivendo a morte. É por isso que a gente já nasce morrendo. Eu disse uma vez aqui, e eu vou repetir. Às vezes a gente vê alguns filmes, aí o pessoal diz assim, é o sacrifício de uma virgem para salvar. Irmão do céu. E virgem salva alguém, irmão? Onde que está escrito isso? Isso é bobagem, isso é conversa fiada. Não tem uma virgem, não tem poder de salvar ninguém. E por que que não? Porque a virgem já nasceu sob o pecado, debaixo do pecado. Irmãos, não existe ser humano que tenha nascido santo. Ah, pastor, mas uma criancinha, um bebezinho não peca. Pode não pecar, irmão, mas o pecado já está dentro dele. Davi disse, em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu, já nasci em pecado. Então eu não nasci pecando, mas eu já nasci com pecado dentro de mim. Eu disse isso uma vez aqui, eu vou repetir. É por isso que quando você vê uma criança tão bonitinha, coisa mais linda, meu Deus. Com pouquinho tempo ela começa a fazer pirraça, malcriação, começa a ficar chata, a fazer birra. Aí a pergunta, essa criatura não sabe falar, essa criatura ainda nem saiu, não tem amigo, não foi para a escola. Quem foi que ensinou essa criaturinha a querer levantar a mão e bater na cara do papai? Quem foi que ensinou essa criaturinha a fazer birra? Ninguém ensinou, irmão. O pecado está dentro do ser humano. O ser humano já nasce debaixo do pecado. E aí o pecado ele desenvolve. É por isso que não existe salvinho, filho de crente não é crentinho. Por isso que quando a gente tem consciência do pecado, a gente tem que levantar as mãos e dizer, eu também recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ah, pastor, mas é bonzinho, eu nunca pequei, tu já nasceu em pecado, criatura. E se eu não reconheço o meu pecado, eu não tenho salvação. Todos pecaram e destituídos estávamos da glória de toda a humanidade. Não existe bonzinho, não existe ele é tão santinho, não tem. Toda a humanidade estava corrompida, toda a humanidade estava em pecado,
Toda a humanidade que nasceu em pecado, depois de Adão. Não tem um. Todos nascemos em pecado. Inclusive, a irmã Maria. A irmã Maria também nasceu em pecado. Ah, mas a Maria é santa. Irmão, a Maria nasceu em pecado. A irmã Maria, que deu à luz a Jesus, ela também vem de uma linhagem. E ela não é mais santa, ela nasceu em pecado. E também precisa de um redentor. Precisa de um remidor. Por isso que o único mandamento de Maria foi este: fazei tudo quanto ele vos disser. É o mandamento de Maria. Então eu tenho que obedecer a Cristo. Ela disse, fazei tudo. Por quê? Porque ele é o remidor. Ele é, não existe, antes de Cristo todos pecaram. Não há um santo, não há um perfeito. Não há ninguém que bata no peito e diga, eu sou santo. Todos pecaram. Toda a humanidade está debaixo de pecado. Não há ninguém que se salve. Não há ninguém que consiga se salvar, por melhor que seja. Por quê? Porque não é uma escolha minha. Agora não. Alguém já escolheu lá atrás. E todos nós nascemos em pecado. Mas aí vem a promessa. Por quê? Porque primeiro, com o pecado, irmãos, vieram também as consequências. Um dia desse, um rapaz disse para mim, pastor, eu odeio Adão. Eu digo, irmão, e quem é Adão? Ele disse, o Adão da Bíblia, pastor. Eu disse, Cristo, tu odeia até quem tu não conhece? Ele disse, não, pastor, por causa de Adão, eu tenho que trabalhar. Eu disse, mas é um miserável mesmo. Eu digo, quem foi que te falou isso? Ele falou, não, pastor, se Adão não tivesse pecado, eu não tinha que trabalhar. Eu digo, onde é que tu leu isso? Eu digo, irmão, o trabalho não é fruto do pecado, não. Eu não trabalho porque o homem pecou. Antes do homem pecar, Deus disse ao homem, lavrai a terra, cultivai a terra. Então, o homem, ele não trabalha por causa do pecado. O homem já ia trabalhar. Mas e o que o pecado gera? O pecado gera o cansaço. Por causa do cansaço é que a gente não gosta do trabalho. Porque a gente trabalha e fica cansado. Agora, se não fosse o pecado, você ia trabalhar, você ia lavrar a terra, você ia trabalhar o dia inteiro, ia chegar em casa e olhar para a cara da mulher e dizer, Maria, cadê as louças que eu estou doido para trabalhar? Oi, que eu não me canso. Eu não vejo, onde que foi as louças que eu quero trabalhar, Maria? Mas não tem louça, que deixa o homem sem cansaço. O homem já chega em casa morto, por causa do pecado. O pecado é que traz o cansaço. Então, por causa do pecado, a gente tem essa fadiga, a gente já nasce morrendo. Cansaço é fruto do pecado. As doenças. Pastor, Deus escolheu, irmão, Deus não escolheu nada. Quem escolheu foi Adão. Deus deu a ele uma ordem, disse, decida. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, o Senhor disse ao homem, eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção. Aí Deus dá um conselho, escolha, pois, a vida para que viva. Deus ainda aconselhando, a gente escolhe a morte. A gente ainda prefere a morte. Irmão, a gente é tão ruim que Deus dizendo, escolha, pois, a vida. Eu tomo Coca-Cola. Eu estou escolhendo o quê, irmão? A morte. Ei, irmão, Deus dizendo, escolhe a vida. O camarada vai e fuma. Está escolhendo o quê? A morte. Deus diz, escolhe a vida. Aí está escrito 110. O camarada vai a 180. Escolhendo o quê? A gente prefere desobedecer. O ser humano é ruim por natureza. Deus dizendo, faça o bem. O ser humano dizendo, eu quero morrer. Um dia desse eu fui pregar numa igreja e falei, irmão, a gente tem que vigiar com o que come, irmão. Tem gente que come demais. Vamos se cuidar. Come menos sal, bebe mais água. Aí teve irmão que ficou bravo comigo. O senhor chamou todo mundo de gordo. Eu digo, oh, a gente escolhe errado. O ser humano, por natureza, ele faz a coisa errada. E aí vem as doenças. A doença é culpa de quem? De Deus? Não, é do pecado. Fruto do pecado, fruto de uma escolha. E diga-se de passagem, podia ser menos. Podia ser menos. Até porque eu estava ouvindo uma matéria e eu achei aquela matéria muito interessante. Diz que uma criança nasceu
E ela não parava de chorar. E a mãe levou para o médico, fez todos os exames, procurou, vasculhou. O médico disse, a tua filha não tem nada, ela é perfeita. Aí o médico olhou para a cara da mãe e disse, a senhora por acaso bebia? Ela disse, doutor, parei de beber quando eu descobri que estava grávida, mas eu era alcoólatra. O médico olhou para ela e disse, eu já descobri qual é o problema da tua filha. Ela disse, qual é o problema dela, doutor? Abstinência. A tua filha está com falta de álcool no organismo. Ele disse, dá licença. Ele entrou, ele não era crente, foi lá no consultório, pegou um pouquinho de conhaque, molhou o dedo, a ponta do dedo no conhaque, molhou a boca da criança, a criança parou de chorar. Não é engraçado, parece, mas não é. Você vê que tragédia. Você vê que tragédia, a gente se mata todo dia. E aí, às vezes, alguém quer pôr a culpa em Deus. Por que nasceu assim? Não é culpa de Deus. Não, Jesus ele não veio para matar, ele veio para dar vida. Mas as minhas escolhas me levam para a morte. As minhas escolhas... Um dia um pastor disse para mim, eu fiz bem para todo mundo. Por que eu estou doente desse jeito? Eu digo, porque você esqueceu de fazer bem para você mesmo. Enfiava a cara na Coca-Cola, carne gordurosa, cheio de vício, cheio de coisa errada, sal para dar e vender, açúcar torta à direita. E aí tu pergunta, por que eu estou mal? A gente quer achar um culpado. E acredite, isso também é uma herança adâmica. Porque quando Deus disse, por que você comeu do fruto que eu disse para não comer? Pensa que Adão foi homem, bateu no peito e disse, não, Senhor, eu senti vontade. Não, a mulher que tu me deste. Adão já achou logo uma culpada. A mulher que tu me deste. A culpa não é minha, não, a culpa é mais ou menos tua. Foi o Senhor que me deu, assim. Aí a mulher ficou desesperada e disse, mulher, por que tu fez isso? A mulher disse, foi o capeta, Senhor. Foi o capeta. Aí... o capeta olhou para um lado, olhou para o outro e disse, o capeta não teve para onde correr. Mas se percebe que até hoje o ser humano está tentando buscar um culpado para as suas crises, um culpado para os seus problemas, um culpado para as suas lutas, um culpado para as suas doenças. Pastor, por que está tão doente? É por causa do pecado. O pecado está, a Bíblia diz que a natureza geme por causa do pecado. Toda a humanidade, todo mundo está condenado por causa do pecado. Não é culpa de Deus, é nossa. São as nossas escolhas até hoje que a gente vem fazendo. A gente continua escolhendo errado. Tristezas, fruto de quem? Pecado. Você já reparou que a tristeza de um é sempre causada por outro? A gente é triste porque alguém entristeceu por causa do pecado, do egoísmo, da avareza, da maldade. Não é pecado, irmãos. O pecado destrói, vazio da alma. A gente está vendo, eu estava ministrando quinta-feira, pastor, lá no pastor Joedson. A minha esposa estava comigo, e aí saiu a notícia, irmãos, vamos orar por uma irmã. A neta dela de 15 anos acabou de tirar a própria vida. Agora, quinta-feira. Semana retrasada, eu estou pregando em Marília, no estado de São Paulo. De repente, um pastor me chama e diz, pastor, faça uma oração. Uma menina lá na Argentina, filha do missionário, acabou de tirar a própria vida, 16 anos. 16 anos. Qual é o pai que aguenta isso? Qual é a mãe que aguenta isso? Tristezas da alma. Por causa do quê? Pecado. Escolhas. Escolhas. A gente escolhe errado. É por isso que a gente precisa estar orando e dizendo, Deus, é por isso que Paulo disse que a gente nem orar sabe. Pedir ajuda de Deus e dizer, Deus, me ajuda a escolher certo. Me ajuda a fazer as escolhas certas. Não é verdade? Me ajuda, tristeza, vazio da alma. Irmãos, a gente está vivendo uma geração que, com todo respeito, não ora. Não ora. Uma geração que não clama, não busca. Uma geração que não sabe o que é 1 hora de joelho, não sabe.
A gente está vivendo uma geração de que o iPhone saiu hoje, amanhã ele está ultrapassado. E o adolescente diz, não quero mais esse, eu quero o outro. Estamos tentando preencher o vazio da alma com coisas. Porque parece que Deus deixou de ser suficiente. E aí a gente não ora mais, não canta mais, não se alegra mais, não glorifica mais, porque a gente está tentando colocar coisas no lugar de Deus. Salmos 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Toda edificação começa na base, no alicerce. Deus está dizendo, se eu não for a base da tua casa, se eu não for o alicerce da tua casa, nada vai ser suficiente para você. Nada vai edificar, carro não edifica, celular não edifica, roupa não edifica. Se Deus não for a base, nada edifica. Nada edifica. A gente precisa levar Cristo a estas pessoas e dizer, Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Porque a humanidade continua perdida, tentando resolver a seu grosso modo, e não consegue. Por quê? Porque está longe da base, está longe de Cristo. Cristo é a única pessoa que tem poder de preencher o vazio da alma do ser humano. Cristo é. Por isso que você vai numa casa de pessoas simples, o café da manhã é um café preto, café puro, um pãozinho com uma margarina, mas tem paz na alma, tem paz, por quê? Porque tem Deus na vida. E eu não estou fazendo uma apologia à pobreza, eu estou dizendo que o mínimo com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Cristo é o centro de tudo. Se Cristo não preencher, ninguém preenche. Se Cristo não for suficiente, quem será? A humanidade peca e está tentando tapar a brecha da sua alma com coisas, e não dá certo. Perdemos o que Adão perde lá atrás: vida, paz, alegria, gozo na alma. E aí uma geração que vive debaixo de maldição. Quando o homem peca, Paulo fala sobre a maldição da lei. Quando Adão peca, que Paulo pecou também. Ele disse que ele era o mais miserável, né? Então pecou também. Quando Adão peca, toda a humanidade começa a entrar em declínio depois dele. A coisa só vai piorando, a coisa não vai melhorar. A coisa não melhora. Onde uma pessoa tentou me dizer que quando o ser humano morre, ele vai para um lugar, passa num funil e desce puro, e vai o processo da regeneração. Eu digo que esse funil, irmão, ele deve estar entupido. Alguém apodreceu dentro dele lá, porque o ser humano está pior cada dia que passa. Se Cristo não purificar, se Cristo não lavar, se Cristo não salvar, não existe outro. Pedro está dizendo, Cristo é o único capaz de salvar, de libertar, de transformar o ser humano. Não há outro, não há religião, ninguém mais pode fazer isto. Só Cristo tem este poder. Toda a humanidade estava debaixo de maldição, irmão, porque não havia meios. Não havia formas. Um dia desse eu fui orar para uma pessoa e ela disse, pastor, eu estou debaixo de maldição. Eu digo, irmã, tu não é crente? Ela disse, sou, pastor. Eu digo, então tu tem que decidir. Ou tu está debaixo de maldição, ou tu está debaixo da graça. Ela disse, qual é a diferença, pastor? E me perdoe, irmãos. A gente precisa estudar mesmo. Tem pessoas que estão na igreja, mas não sabem o que é graça, não sabem o que é lei, não sabem quais são os direitos que ela tem em Cristo. Ela, não, pastor, porque eu venho trazendo uma maldição da minha família. Conversa, irmã. Paulo, em Gálatas 3, diz que quem está debaixo da lei, visto que era impossível de ser cumprida, está debaixo da maldição da lei. Aí Paulo diz, nós, porém, estamos em Cristo, e Cristo se fez maldição por nós. Cristo se fez maldição por nós,
porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por nós. E agora eu não estou mais debaixo de maldição. Por quê? Porque eu não estou debaixo da lei. A lei era o aio, a lei era o professor que tentava me ensinar e me levou a Cristo. Mas Cristo cumpre a lei, se faz maldito por nós. E agora eu estou debaixo da graça, eu estou em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não existe um novo com resquíciozinho, não. Agora, inventaram uma moda de dizer, não, porque Daniel orou pelo pecado dos pais dele. Ah, irmão, pelo amor de Deus, que conversa fiada. Daniel está no Antigo Testamento, Daniel está debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Cristo, ele não veio para dar uma melhorada na tua vida. Cristo, ele não veio tentar. Pedro, ele não disse que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual a gente talvez melhore. Não, ele disse, pelo qual há salvação. Só no nome de Cristo. Ele te salva da morte, do pecado, da doença. Ele te salva de tudo. Ele te salva deste mundo. Não é mais ou menos. Cristo não veio tentar a sorte, não. Ele se fez maldito no teu lugar. Ele se fez maldito no meu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, queira Satanás ou não, nós fomos sarados. Tem alguém sarado aqui por Cristo? Fomos sarados. Cristo, ele veio para fazer a obra completa. Eu preciso olhar para a Bíblia Sagrada e entender esta verdade. Só Cristo. Eu vou tirar aqui, pastor. Eu vou salvar esse microfone. Ele não quer ficar de pé. Eu vou salvar ele. Só Cristo, irmãos, tem o poder de salvar o homem. E eu já estou correndo para eu terminar a minha mensagem. E por que, pastor, Cristo? Quando o homem peca, toda a humanidade está condenada. Pastor, e Jesus não veio de uma mulher? Isaías disse, porque a virgem conceberá. A virgem conceberá. O Evangelho, segundo João, ele não inicia nem dizendo como foi que Jesus nasceu. O interessante do Evangelho de Mateus é que Mateus explica, a virgem conceberá. João não começa falando sobre a virgem. Olha que coisa linda. João começa falando do currículo de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já começa mostrando o currículo de quem é Jesus. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, disse, Jesus não é uma criatura, ele é criador. Jesus não é anjo, ele é Deus. Paulo escrevendo disse, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora o Deus eterno, Deus santo, o Deus poderoso, Deus imaculado, ele desce e habita no ventre de uma mulher. Não é uma conjunção carnal, é uma ação do Espírito de Deus entrando no ventre de uma mulher. Nasce santo, nasce puro e nasce sem pecado. Olha que coisa fantástica é a Bíblia. Lúcifer, ele disse, subirei aos céus e farei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Caiu. Ele disse à mulher, no dia em que você comer deste fruto, serás igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Caiu. Todo ser humano que tentou se igualar a Deus, caiu. Nabucodonosor disse, eis o grande reino que eu fiz para a minha glória. Caiu. Todo ser que tentou tomar o lugar de Deus, caiu. Jesus, ele vai fazer o caminho inverso. Porque o homem, sendo Deus, sendo homem, tenta tomar o lugar de Deus. Mas Deus, sendo Deus, vai tomar o lugar do homem. Olha o que Paulo diz aos Filipenses 2. Paulo diz,
que sendo, verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo, Ele é Deus, Ele desce, Ele se despe da sua glória, Ele vem até este mundo, se veste de homem, para tomar o meu e o teu lugar. É santo, nunca pecou e nele não há pecado. Ele decidiu obedecer. A Bíblia diz que ele foi obediente. Adão desobedeceu lá no paraíso, mas Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não negou a sua obra. Ele veio, nenhum outro ser poderia ter feito isto. Só Jesus, sendo Deus e homem, poderia tomar o meu e o teu lugar. E ele tomou. E a Bíblia Sagrada diz que pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e debaixo, e na terra e debaixo da terra. Jesus é o nome, o único nome capaz de mudar a história. É por isso que nenhum outro há salvação, porque só Jesus, ele morre e ressuscita ao terceiro dia. Só Jesus é maior que o pecado, maior que o inferno e maior que a própria morte. Nenhum outro nome tem tanta autoridade, nenhum outro nome tem tanto poder, nenhum outro nome tem tanta glória, nenhum outro nome quebra cadeias como o nome de Jesus. Nenhum outro nome. Eu estava no estado de Goiânia, no estado de Goiás, e um homem manifestou lá uns demônios lá, umas entidades fortes. E o pastor me chamou e disse: pastor Carlos, o negócio aqui está difícil. Eu estendi a minha mão. Aquele homem endemoniado, o demônio olhou para mim e disse: você não tem capacidade de me arrancar daqui. Eu disse: mas é no nome de Jesus. Aí ele tombou e levantou liberto. É o único nome que quebra cadeias. É o único nome que liberta dos vícios. É o único nome que tem poder de te levar ao céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhum outro nome te leva a Deus. Nenhum outro nome te dá esta capacidade. Mas Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Só através de Jesus. Não há meios, não há forma, não há jeito. E é tão lindo isso, é tão maravilhoso isso, que eu oro, e eu disse para minha esposa esses dias: pastor, eu acho que eu oro muito pouco, mas no pouco que eu oro, nas minhas intimidades com Deus, às vezes eu digo: Deus, não dá vontade de levantar. Tem hora que para dobrar o joelho é uma luta, mas para levantar é outra guerra. Depois que você dobra o joelho, que você adentra o trono da graça, e começa a sentir o perfume, a glória de Cristo, a unção do Deus Todo-Poderoso, aí você se envolve, aí não dá vontade de levantar. É Jesus, único Senhor absoluto. Todos nós que estamos aqui, e na sua maioria eu acredito, estávamos presos em algum lugar. Somos o testemunho vivo de que Cristo liberta. Somos a testemunha viva do poder de Deus que opera em nossas vidas. Muitos aqui fumavam, não fumam mais. Bebiam, não bebem mais. Eram usuários de drogas, não usam mais. Quem foi que quebrou isto? Jesus. Jesus é a única pessoa que tem poder de libertar, seja do que for. Nós precisamos proclamar o nome de Cristo e dizer: Ele continua salvando, libertando, curando, batizando com o Espírito Santo e levando para morar no céu. O único nome que está acima de todo nome. Pronuncie esse nome, clame por este nome, grite por este nome, porque não há salvação em nenhum outro, a não ser no nome de Jesus. Eu quero orar por você esta noite. Eu tenho uma outra mensagem para eu pregar amanhã, mas hoje eu vim aqui para lhe dizer: você tem que se apaixonar por Jesus.
se agarrar com todas as suas forças a Ele e dizer: Jesus, o que o Senhor fez por mim, nenhum outro ser, nenhum anjo poderia ter feito, mas Jesus sendo Deus, Ele fez por você. Jesus sendo Deus, Ele deu a vida dele em troca da sua. A Bíblia diz que é possível que por um justo, talvez alguém ouse morrer ou dar a sua vida, mas por um injusto. Mas a Bíblia diz que Deus, que Jesus, sendo justo, morreu por todos nós pecadores. Isso não é uma religião, isso é um projeto de vida, é um plano de salvação. Jesus morreu para te libertar e quebrar todas as cadeias que te prendem. Só nele você encontra esta força capaz de se levantar. Por isso que antes de eu entregar o microfone esta noite, eu quero perguntar: onde está a primeira vida para Jesus? Onde está a primeira pessoa que entende que Ele carregou aquela cruz, que Ele morreu no meu e no seu lugar, que Ele entregou a sua vida para que você tivesse vida? Eu quero perguntar: tem entre nós alguém esta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Ali tem uma senhora, vem aqui, eu quero orar por você. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluia. Alguém venha com ela, uma irmã, acompanhe ela. Isto, venha. Tem mais alguém? Querido, você não vai chegar ao céu porque é bom. Você não vai chegar ao céu porque é gente boa, não vai. Você não vai chegar ao céu porque fez tudo certinho, não vai, até porque não fez. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, e ela se chama Jesus. Essa noite eu quero orar pela tua vida e dizer que Ele tem poder de preencher o vazio da tua alma. Ele tem poder de colocar a tua vida nos trilhos novamente. Ele tem poder de mudar a tua história. Ele tem poder de dar paz à tua alma. Ele tem poder de mudar a tua história hoje. Tem mais alguém? Quer entregar a tua vida a Jesus? Não há outro caminho. Não há outro meio. Só Jesus tem poder para te salvar. Tem mais alguém? Há mais alguém? Quer entregar a tua vida a Jesus? Para mim, pastor Paulo Berriel, já valeu a pena. Uma alma que se entrega, chorando aos pés da cruz. Já valeu a pena. Valeu a pena eu ter saído lá de Taubaté para vir aqui para dizer que Jesus tem poder de mudar a história. Que Jesus é poderoso. Tem mais alguém? Quer entregar a tua vida a Cristo esta noite? Eu estou procurando o relógio desesperado aqui. Tem meia hora que eu estou procurando. Não tem não. Vamos ficar em pé. Tem mais alguém para Jesus esta noite? Apareceu o relógio lá. Glória a Deus. Varão, clama a mim e responder-te-ei. Tem mais alguém para Jesus esta noite? Alguém quer entregar a tua vida a Cristo hoje? Mais alguém? Tem mais alguém? É hoje. Hoje o dia da tua salvação. Tem mais alguém? Eu não quero te assustar, não. Não quero. Agora imagina, olha aqui para mim, imagina. Esse ano lá em Taubaté, morreu um pastor. 86 anos de idade. Ele estava pedindo para ir. Quando o pregador gritava, levanta a mão, ele levantava as duas, para ver se Jesus puxava. Ele estava doido para ir, estava mesmo, sem brincadeira, ele queria ir. E Jesus levou. E aí eu fui numa oficina, pastor, e estava conversando com outro pastor, bem mais novo. Falei, pastor fulano foi para a eternidade. Ele disse, ele estava doido para ir, queria ir. Ele orava dizendo, Jesus, venha me buscar. Eu digo, pastor, agora a gente precisa orar, né? A gente é bem mais novo. Orar porque a gente não sabe quando é o dia da gente, né? Ele disse, mas se Deus quiser, a gente ainda vai durar muito.
É, pastor, verdade. Estou na igreja, um mês depois, 30 dias, chega a notícia, pastor fulano partiu para a eternidade. Eu digo, foi não. Como? Trabalhando, cheio de vida, baixou para pegar alguma coisa, deu um grito, caiu e morreu, ali mesmo. Você pode me garantir que amanhã você vai ter outra oportunidade dessa? Agora imagina saber que você esteve tão perto da salvação e disse, eu não quero. Lembra que eu disse que nós não sabemos escolher? Talvez você esteja escolhendo errado hoje. Talvez você esteja dizendo como Adão, eu vou tentar resolver do meu jeito. Não tem como. Só Jesus pode mudar essa história. Só Jesus pode salvar você. Só Jesus pode quebrar as cadeias. Só Jesus pode garantir a tua entrada no céu. Por isso eu vou perguntar pela última vez hoje. Quer entregar a tua vida a Jesus? Quer tomar a decisão mais certeira da tua vida? Quer entregar a tua vida a Jesus agora? Não há mais ninguém? Posso orar, pastor? A igreja, estenda a mão para cá. Pai, Paizinho querido, Senhor, como nós te amamos, Pai. Como é bom te amar, como é bom ter a tua presença, como é bom saber que o Senhor habita dentro de nós. Como é bom saber que a tua presença é real. Como é bom saber que não estamos mais perdidos, mas fomos achados. Como é bom saber, meu Deus, que somos, Pai, salvos pelo teu nome. Agora a tua serva, a tua filha, Senhor, ela levantou as mãos, como alguém que está cansado, como alguém, Senhor, que pede socorro. Ela levantou as suas mãos, e a nossa oração é, Senhor, salva a tua filha. Senhor, tira toda angústia, toda tristeza, toda amargura do coração dela. Senhor, reveste ela de paz, de vida, de alegria do teu Espírito Santo. Muda a história da vida dela, Senhor. Transforma a vida dela. Meu Deus, que todas as necessidades sejam preenchidas pelo Senhor. Meu Deus, que o Senhor entre hoje na vida dela e traga paz, alegria, felicidade. Que o Senhor traga vida sobre a vida dela. Abençoa a tua filha, querido Deus. Abençoa a sua casa, o seu lar. Quem sabe, meu Deus, estava tudo dando errado. Hoje, meu Deus, começa a mudar a história. Começa, Senhor, a agir sobre a vida dela, sobre a sua família. Salva também todos da família. Quebra as cadeias, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Meus irmãos, por um minuto, tome seu assento, nosso pastor presidente pediu. Glória a Deus. Deixa eu pegar. Meus irmãos, os irmãos já me conhecem há 20 anos, né? Então não é novidade para ninguém que eu tenho meu material que me ajuda na obra. Eu trouxe Bíblia para quem tem dificuldade de ler. Isso aqui é para o camarada que diz, eu sou crente, não precisa nem falar o tamanho. Você expulsa o diabo de duas formas. Tudo com a palavra. Irmãos, essa Bíblia é uma Bíblia de estudo para o cotidiano da mulher. É uma Bíblia com estudos riquíssimos. Não estou dizendo isso para você comprar, é porque realmente são. Estudos que vão te abençoar muito. É uma Bíblia completa, com mapa, com tudo. E muitos estudos. Ela vai estar lá embaixo. Uma Bíblia de estudo custa 200, 300 reais. 130 reais custa essa Bíblia. 130. Tem lá várias capas. Branca, preta, marrom não. Lilás. Tenho essa Bíblia aqui. NVI, Nova Versão Internacional. Palavra de Deus em azul, Palavra de Jesus em vermelho. 70 reais. Custa essa Bíblia, vai estar lá embaixo. Tem outra Bíblia, também, essa aqui pequenininha também. Eu vejo pela fé você com essa Bíblia vindo para a igreja, irmão. É uma Bíblia de estudo King James. King James dispensa comentário, né? Falou que a King James é completíssima. É
claro. Isso aqui não é Bíblia para você trazer para a igreja, né? É para você estudar em casa. Pega um versículo, abre, lê, estuda e aprende. King James, R$130 essa Bíblia também. Aí eu tenho este livro, Explorando a Bíblia, livro por livro. Toda a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, livro por livro. Vai estar lá embaixo, R$50 custa esse livro. E para eu terminar, eu tenho esse box. 2 livros, todo o livro dos Salmos, 150 Salmos da Bíblia, comentado verso a verso, por Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Então, você quer entender os Salmos da Bíblia, verso por verso, você vai aprender. Custa R$150, e qualquer um desses materiais, irmãos, qualquer um deles, você pode parcelar até em 3 vezes, sem juros. Eu tenho Bíblias iguais à minha, R$90. Tem Bíblias pequenininhas, R$70. Se você puder, passe lá embaixo e nos ajude. Deus te abençoe. Meu pastor, muito obrigado. Deus abençoe.